Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai aprender mais sobre Solid, né? Dessa vez a gente vai atacar aí a letra I do Solid, né? Que é o Interface Segregation Principle, ou princípio da segregação por interfaces, né? Como que a gente divide nosso software por interfaces, como a gente segmenta mais o nosso software por interfaces e como fazer boas implementações e bons usos das interfaces. Esse conteúdo aqui ele foi retirado do nosso mega curso Clean Architecture, Arquitetura Limpa, isso mesmo, um curso mais completo sobre o assunto do mercado. Nesse curso eu não falei só sobre arquitetura limpa, eu juntei Domain Driven Design na teoria e na prática, eu juntei CQRS na teoria e na prática, eu juntei Vertical Sliced Architecture na teoria e na prática e também testes de unidade. A gente vai ver como testar até a arquitetura da nossa aplicação. Então, desde os testes no domínio, teste no application, testar suas queries, suas consultas e até mesmo testar a sua arquitetura. Mas se isso daqui ainda é uma sopa de letrinhas para você, não se preocupe, porque esse curso está lá no nosso topo da formação .NET, tá? Que é um conjunto de carreiras que a gente tem no Balta. Então a gente tem carreiras desde o básico até assuntos como esse, que são bem mais avançados. Então, se você está começando no C#, na programação, você pode começar lá pelo fundamento C#, e se você já está no nível mais avançado, você já pode vir para esse curso de arquitetura aqui. Você está no meio, claro, você vai conseguir se encaixar no ASP.NET, no Blazor, em API, e todos os assuntos que você precisa saber para se tornar um profissional da .NET. Esse curso de arquitetura limpa ele vai estar disponível no dia 29 de novembro lá no nosso site e ele é exclusivo para Premium. E claro, sendo Premium você tem acesso não só a esse curso, mas todas as nossas formações e mais cursos futuros enquanto você for Premium. Então, se em janeiro sair mais curso de arquitetura aí, você já vai ter acesso garantido. Mas sem mais delongas, bora lá para o assunto do vídeo. Muito bem, então pessoal, agora vamos partir para o ISP, a letra I do Solid, tá quase acabando, hein? Interface Segregation Principle, ou princípio da segregação por interfaces, né? Esse é um princípio sensacional, tá? Vamos começar aqui pelo básico da orientação a objeto. No C# a gente não tem herança múltipla, a gente não consegue herdar de duas classes, tá? Então você não consegue fazer herança de uma classe, vírgula, de outra classe. Mas implementação de interface a gente consegue implementar diversas interfaces, só sair colocando vírgula, que isso é possível, tá? E o ISP, ele diz que uma interface ela não deve forçar classes a implementar o que elas não utilizam, tá? Por exemplo, se você tem uma classe ali que ela precisa fazer o método A, B e C, tá? E você tem uma interface que essa classe precisa implementar. Se nessa interface tiver o método A, B, C e D, tá? Isso tá errado. A classe ela não é obrigada, ela não deve ser obrigada a implementar métodos que não fazem sentido para ela, tá? Vocês já se depararam com um código que tem ali algum método e dentro está escrito assim, um throw not implemented exception, que é uma exceção quando o método não está implementado ainda, que às vezes o pessoal coloca, né, porque fala, esse método vai ser implementado no futuro. Então no futuro você faz isso, tá? Não força na interface a fazer isso. A gente vai ver como resolver esse problema aqui também. Benefício que ele tem, flexibilidade e clareza, a maioria tem esse benefício, né? Interfaces específicas, tá? Elas evitam que as classes dependam de métodos desnecessários, tá? Imagina você ter lá um monte de método dentro da sua classe que não faz sentido para sua classe ou que não precisam ser implementados ainda, tá? Manutenção e testes fáceis, né? Obviamente a classe fica mais enxuta, fica mais fácil de testar, isso porque elas têm interfaces mais focadas, tá? Então a ideia é sempre focar, né? No que você quer dentro das interfaces. Uma má prática é uma interface grande, tá? Uma interface com um monte de método que obrigam a gente a fazer a implementação. Principalmente na questão de repositórios genéricos, tá? Se você já teve essa experiência, trabalhou com repositório genérico, às vezes o pessoal cria uma interface lá para o repositório genérico que obriga você a implementar o CRUD, Create, Read, Update, Delete. Aí você chega num repositório que, por exemplo, não tem update ou que não tem delete, você simplesmente não quer que seja excluído algum registro daquela tabela. Se você tem uma interface só, você precisa implementar isso, tá? Você é obrigado a fazer a implementação do delete ou deixar um throw new not implemented exception ali, o que é ruim também, tá? Um mau exemplo, nível conceitual aqui, seria ações de animais aqui, tá? Então se tem ação comer, voar e nadar, tá? Então comer, voar e nadar, você já imagina que nem todo animal faz isso, tá? Então se você tem uma interface só genérica para isso, imagina, o cachorro pode comer, tudo bem, mas voar, né? Nadar, tudo bem, mas voar ele não vai conseguir. Então a gente tem aqui um throw
not implemented exception aqui dentro, tal, que é ruim, tá? Ou seja, essa interface ela está forçando com que minha classe faça a implementação de um método que não faz o menor sentido para ela. Como que a gente podia melhorar isso, tá? Segregar aqui. Então a gente tem um comer, nadar, voar, tá? E o cachorro ele só faz a implementação do que ele quer, ou seja, comer e nadar, tá? Podia ser comer e dormir, né? Que os meus fazem isso. Mas tudo bem, tá? Então a gente tem aqui só os métodos comer e nadar. Se a gente pegar aqui o pássaro aqui embaixo, né? Ele tem comer e voar, tá? E se a gente pegasse o pato, ele ia ter todas essas interfaces aí. A gente transpor isso para o cenário CRUD, seria um iCreate, iRead, iUpdate e o iDelete, né? Ao invés de ter um iRepositório com todos esses métodos dentro. Pessoal, antes de prosseguir, só um ponto extremamente importante aqui. Na arquitetura de software, a teoria é muito importante, ela é extremamente importante, tá? Mais importante do que a gente saber fazer é a gente entender por que a gente está fazendo, tá? A arquitetura de software é diferente, por exemplo, da codificação C# que você está fazendo lá, às vezes você está implementando um design pattern, alguma coisa, a arquitetura você tem que saber as motivações, por que você está fazendo, então a teoria é muito importante. Por isso, parabéns por ter assistido a parte teórica aqui. Se você pulou, volte lá, porque é muito importante que você tenha teoria antes de ir para a prática. E no nosso curso de arquitetura limpa, eu fiz exatamente isso. Eu uni a teoria e a prática. Então, eu criei os primeiros módulos ali com PowerPoints, com exemplos, né? Igual eu mostrei aqui no vídeo para vocês, com alguns exemplos práticos para não ficar chato, não ficar só o PowerPoint ali também. Mas eu uni muito a teoria e a prática. Então, quando você chega nos módulos práticos, porque a gente faz de fato uma aplicação completa usando Domain Driven Design, CQRS, arquitetura limpa, Vertical Sliced Architecture, a gente coloca tudo isso em prática, mas quando chega na prática, você já tá por dentro de tudo, tá? Você já passou por todos esses módulos, você já entende tudo que você tá fazendo. Então, só para te lembrar de não esquecer da Black Friday, que é a melhor oportunidade para você assistir esse curso completo de arquitetura de software e muito mais, né? Se você tá assistindo e não tem a base aí para chegar na arquitetura de software, fica tranquilo que a nossa formação da .NET vai te ajudar nisso. Mas bora lá, pessoal. Vamos na prática aqui criar o nosso I, tá? Então, vamos criar aqui o 04 ISP, né, na verdade, tá? /bad /employee. Vamos criar nossa classe de funcionário aqui, tá? E nessa classe funcionário aqui, eu quero criar primeiro uma interface, então vou criar, tô criando tudo no mesmo arquivo aqui, é só pra gente entender o conceito, tá? Public interface iEmployee, tá? Então a gente tem o nosso funcionário aqui, a gente tem o string name, que faz sentido para todos, e aí a gente tem aqui um void calculate salary, tá? E a gente tem um void calculate benefits, tá? Calcular o salário e calcular os benefícios desse funcionário. Aí a gente tem aqui abaixo duas classes, tá? A gente tem o full-time, que é o funcionário que é contratado pela empresa, e a gente tem o contratado, né? Que é o famoso terceiro aí, tá? Então, se a gente tiver esse cenário aqui, a gente tem o full-time employee, que ele vai implementar aqui o iEmployee, tá? E, consequentemente, a gente vai precisar implementar essa interface com os três métodos aqui, o name, calcular salário, calcular benefícios, e a gente vai ter aqui um public contract employee, que é o empregado temporário, que também vai fazer a implementação desse iEmployee. Vamos colocar um class aqui, né? E aí, obviamente, a gente vai ter que fazer essa implementação também, tá? O problema, tá, é que o empregado contratado, né, o empregado temporário, o terceiro, ele não tem benefício. Tá? Então, aqui a gente teria aqui o nosso console.writeLine, tá? De calcular o salário. Aqui a gente teria o nosso cálculo de salário também. Aqui a gente teria o cálculo de benefícios, tá? Mas nesse caso aqui, ó, a gente não teria o cálculo de benefícios, porque esse colaborador aqui no caso, ele é um terceiro, ele é externo, então ele não tem plano de saúde, não tem nenhum desses recursos que a empresa oferece. Como que a gente resolve isso então? Tá? A gente pode criar aqui um good, tá? /employee, tá bom? Vou copiar o código aqui para ficar mais fácil. E a gente pode fazer a implementação agora segregando essa interface. Ao invés de ter uma interface iEmployee, tá? Eu posso ter uma interface aqui, um public interface, tá? iSalary calculator, tá? Lembrando que eu estou colocando os nomes aqui, pessoal, mas não são os nomes finais que eu usaria, tá? Então isso aqui é só um exemplo aí para vocês, tá? E aí a gente teria aqui um void calculate salary, tá? Eu teria uma outra interface aqui, que é o benefits, tá? Eu vou deixar só como calculate, para não precisar repetir.
tá? Ah não, vou deixar o benefits aqui, porque a gente vai herdar essa interface depois, tá bom? E aí sim eu teria aqui, ó, o full time, né, o empregado tempo integral, e eu teria aqui o empregado contratual, né, o contract employee, tá? Como eu tenho agora as interfaces segregadas, né, eu posso vir no full-time employee e falar assim, ó, eu quero o salary calculator e eu quero o benefits calculator. Eu quero implementar os dois. Então eu tenho agora cálculo de salário nele e cálculo de benefícios. Então eu posso vir aqui e dar um console.writeLine, salário calculado, tá bom? Posso fazer o mesmo aqui para os benefícios, ó. Tá? Benefícios calculados. Já no meu Contract Employee, eu só quero ter o iSalary Calculator, tá? Então eu posso fazer isso daqui, ó, e posso ter o salário calculado aqui. Então eu não sou obrigado, tá, a implementar agora o método calcular benefícios no meu empregado contratado, visto que ele não tem benefício, tá? Então, fica na classe só o que pertence a essa classe. Eu não tenho desperdício aqui. Eu não fico criando métodos à toa, né? Nem com aqueles throw new exception, throw not implemented exception, que cá entre nós são um perigo aí, né? Ninguém nunca verifica esses itens aí, e às vezes vão até para produção. Perfeito, então, pessoal. Revisando aqui, ó, ISP, Interface Segregation Principle, o princípio da segregação por interface. A ideia é que a gente tenha múltiplas interfaces, cada um com um pedacinho de coisa, e que as nossas classes implementem várias interfaces, né? Segregação por interface, tá? Ou seja, que faça a implementação de múltiplas interfaces, cada um com um pedacinho, ao invés de implementar uma interface zona grande, com um monte de método e, consequentemente, com métodos que a nossa classe não vai utilizar. A ideia é ter interfaces enxutas, né? Levinhas, pequenininhas, classes que implementam métodos só relevantes, tá? Sem implementações vazias. Facilidade de manutenção, né? Ou seja, afetam menos as classes, as mudanças, as interfaces são bem mais específicas, tá? A dica aqui, quando for projetar uma interface, pergunta se todas as classes realmente vão precisar do método que você está colocando na interface. Interface é um contrato, ela diz que todas as classes vão ter que ter aquilo ali. Então, quando você assina um contrato na vida real, você está afirmando que você vai ter aquilo ali e a empresa está afirmando que vai te entregar aquilo ali. Então, é literalmente um contrato, uma interface. Quando você coloca uma coisa na interface, ela precisa ser feita. Então, faça essa pergunta. Será que todas as classes que vão herdar dessa interface precisam desse método aqui, né? Faz sentido esse método existir, tá? Se fizer, aí você mantém na sua interface, senão você segrega em mais interfaces aí. Mas é isso aí, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado desse conteúdo. Esse conteúdo é só um pedacinho do nosso mega curso de arquitetura limpa, onde eu mostro isso na teoria e na prática, 100% aplicado para vocês. Lembrando que lá a gente tem um módulo exclusivo para Solid e depois a gente aplica Solid no projeto desde o começo até o fim, né? Já que Solid é a base aí, basicamente, para uma arquitetura limpa. Se você gostou desse conteúdo, claro, curte e compartilha para ajudar o nosso trabalho, mas não se esquece de se inscrever para Black Friday, que é a melhor oportunidade do ano para você se tornar premium aqui no Balta e ter acesso a todos os cursos, né? Todo o dump da minha cabeça aí, tudo que eu já aprendi de programação, e eu tô colocando dentro do Balta e tem muito mais coisa ainda para vir aí pela frente, tá? Então aproveita essa promoção, esses descontos são únicos, essa oferta é exclusiva e muito limitada, tá? Então só tem essa oportunidade, se perder depois não adianta reclamar. Agora me conta aí, você já conhecia Solid, já conhecia esse princípio aí do Solid? Você acha que isso daí vai te ajudar no dia a dia? Eu tenho certeza que sim, mas quero ouvir seu comentário aí, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.